Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Bordignon e vamos para a segunda parte do assunto de sistemas lineares, onde abordaremos a regra de Cramer, os sistemas homogêneos e a discussão de sistemas lineares. Vamos lá pessoal, a regra de Cramer é uma aplicação dos determinantes. Lembra que o determinante é o valor numérico associado a uma matriz. Válido apenas quando a matriz dos coeficientes A for quadrada, que é a condição para que você possa calcular o determinante. Então, lembrando que aqui vamos considerar novamente a forma matricial do sistema, AX igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes. E aí, nós chamamos de D o determinante da matriz A. Feito isso, nós consideramos dx, o determinante obtido substituindo a primeira coluna da matriz A pela matriz B. dy, o determinante obtido substituindo a segunda coluna da matriz A pela matriz B. E dz, o determinante obtido substituindo a terceira coluna da matriz A pela matriz B. Assim, a solução do sistema é dada por x dx sobre d, y dy sobre d e z dz sobre d. Como você vai dividir por d, é necessário que o d seja diferente de zero. Por isso, a regra de Cramer só pode ser aplicada para d diferente de zero. Se você estiver resolvendo um sistema por regra de Cramer, primeiro passo, calcula o d, acha um d igual a zero, não precisa calcular nem dx, nem dy, nem dz. Então, no exemplo a seguir, vamos mostrar como isso funciona. Resolva o sistema, 3x mais 4y menos z igual a menos 1, menos x mais 2y mais z igual a menos 3, 2x mais 5z igual a 2, pela regra de Cramer. Vamos colocar as matrizes associadas ao sistema, uma vez que o D é o determinante da matriz A, e para calcular dx, dy e dz, é necessário substituir a coluna menos 1, menos 3 e 2 nas respectivas colunas indicadas anteriormente. Então vamos lá, a matriz dos coeficientes vai ficar como? 3, menos 1 e 2, a coluna do x, 4, 2 e 0, a coluna do y. Observe que a terceira equação não tem y, logo o seu coeficiente é 0. I, menos 1, 1 e 5. X, y, z, menos 1, menos 3 e 2. Então vamos calcular o determinante D, repetindo aqui as duas primeiras colunas, aplicando a regra de Sarrique. Vamos multiplicar os elementos no sentido da diagonal principal, mantendo o sinal, e no sentido da diagonal secundária, invertendo o sinal. Então vamos lá. 3 vezes 2 vezes 5, 30. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Menos 1 vezes 0, 0. Secundária agora. 2, 2 menos 1, fica menos 4, trocando o sinal, mais 4. 0 vezes 1 vezes 3, 0. Não precisa considerar sinal aqui, porque deu 0. E 5 vezes menos 1 vezes 4 é menos 20, trocando o sinal, mais 20. E o determinante vai ser quem? A soma dos valores. 4 mais 20 mais 30 mais 8, determinante igual a 62. Aí agora, vamos lá, cálculo do dx. Reparem que a primeira coluna foi substituída por quem? Menos 1, menos 3 e 2. Ou seja, a matriz coluna dos termos independentes, que eu chamo de B. dy é a mesma coisa. Na segunda coluna entrou quem? Menos 1, menos 3 e 2. E por fim, dz, na terceira coluna, eu coloco menos 1, menos 3 e 2. Aqui não vou desenvolver os cálculos detalhadamente, mas verifiquem e observem que dx dá 62, dy menos 62 e dz 0. Logo, x vai ser quem? Dx dividido por d, 62 dividido por 62, isso aqui dá 1.
y vai ser quem? dy dividido por d, menos 62 sobre 62, y igual a menos 1. E z, dz sobre d, 0 sobre 62, que dá 0. Observem, pessoal, que a regra de Cramer, ela tem o trabalho de você ficar calculando vários determinantes. Mas a solução vai ser quem? 1, menos 1 e 0. Um sistema possível e determinado. Mas a aplicação da regra de Cramer, ela está no próximo tópico, que são os sistemas homogêneos. Quando todas as equações lineares são iguais a zero, temos um sistema homogêneo. Então, repare que os termos independentes são iguais a zero. Então, se você considerar a forma matricial, significa que o quê? A matriz coluna dos termos independentes B é uma matriz nula, onde todos os seus elementos são zeros. E é importante destacar que o sistema homogêneo é sempre possível. Se vocês lembrarem, este mesmo exemplo foi resolvido por escalonamento no vídeo anterior, na parte 1. Então, eu vou aqui explicar para vocês o seguinte. Então, o que isso significa? Utilizamos a regra de Cramer desde que a matriz dos coeficientes seja quadrada para calcular o D. Se o D for diferente de zero, vamos dizer que o sistema é possível e determinado, ou seja, ele admite apenas a solução trivial. Significa que o quê? X é zero, y é zero e z é zero. Agora, se o D for igual a zero, dizemos que o sistema é possível e indeterminado, com infinitas soluções próprias, além da solução trivial. Então vamos à resolução do primeiro exemplo. Classifique e dê a solução de x menos y menos z igual a zero, 2x mais y menos z igual a zero, 6x mais 5y mais 3z igual a zero. Então o primeiro passo é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Então vai ficar com quem? 1, 2 e 6, menos 1, 1 e 5, menos 1 e 3. Aqui eu vou calcular o determinante aplicando a regra de Sarri, porém, eu vou fazer um procedimento prático, onde eu não vou repetir as duas primeiras colunas. É um procedimento, é uma habilidade de cálculo mental que é importante nós desenvolvermos aqui. Então, vai funcionar do mesmo jeito. Multiplico no sentido da principal e no sentido da secundária, trocando o sinal. Só que observe o seguinte, sempre você tem que ter a multiplicação de quantos elementos? De 3. Então, vai ficar como? 1 vezes 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes menos 1 vezes 6, mais 6. Menos 1, multiplica com quem? 2 e 5, dá? Menos 10. E no sentido da secundária, menos 1 vezes 1 vezes 6, menos 6. Vem para cá, mais 6. Menos 1 vezes 2 e 3, também 6. E menos 1 vezes 5 vezes 1, fica mais 5. Fazendo os cálculos, 3 mais 6, mais 6, mais 6, mais 5. Vamos lá, 3 mais 6. Somando todo mundo que é positivo. 3 mais 6, 9. Mais 6, 15. Mais 6, 21. Mais 5, 26. Menos 10. O determinante fica 16. Opa! Determinante diferente de zero. O sistema é possível e determinado e admite apenas a solução trivial, que é quem? 0, 0 e 0. Então percebam o seguinte, olhem como é prático. Pegou o sistema, a questão pede para você resolver um sistema. Identificou o sistema como homogêneo, eu posso aplicar a regra de Cramer e já resolvo, já concluo. Se der diferente de zero, o sistema é o que? Possível e determinado e só tem a solução trivial 0, 0, 0. Então, exemplo 2, classifique e dê a solução do sistema.
2x menos 3y mais z igual a 0. 3x menos y menos 3z igual a 0. 5x menos 4y menos 2z igual a 0. Bom, então vamos calcular o d a partir da matriz dos coeficientes. Então vai ficar como? 2, 3, 5, menos 3, menos 1, menos 4, 1, menos 3 e menos 2. Aplicando o procedimento prático da regra de Sarri, vamos lá. 2 vezes menos 1 vezes menos 2, mais 4. Menos 3 vezes menos 3 vezes 5, mais 45. 1 vezes 3 vezes menos 4, menos 12. Secundária trocando sinal. 1 vezes menos 1 vezes 5, menos 5 fica mais 5. Menos 3 vezes menos 2, 18 fica menos 18. E 2 vezes menos 3 vezes menos 4 fica 24, trocando sinal, menos 24. Para efetuar os cálculos, vou fazer aqui os três primeiros. 4 mais 45, 49. Menos 12, 37. 5 menos 18, menos 13. Menos 13, menos 24, menos 37. E eu vou ficar com quanto? 37 menos 37, que dá 0. Opa, determinante deu 0. O sistema é possível e indeterminado. Aí reparem bem, o objetivo aqui, sabendo que o sistema é indeterminado, você vai ter uma solução geral. Então, neste caso, eu não vou usar escalonamento. Eu considero escalonamento um procedimento mais trabalhoso aqui. Então, eu vou usar eliminação de incógnitas. Então, eu vou pegar as duas primeiras equações. 2x menos 3y mais z igual a 0. 3x menos y menos 3z igual a 0. E vou eliminar uma das incógnitas. Nesse caso, eu vou eliminar o y, certo? Porque a solução vai estar em função de quem? Em função do z. Então, se eu eliminar o y, como é que eu faço aqui? Multiplico a equação de baixo por menos 3 e fico com quem? 2x menos 3y mais z igual a 0. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos y vezes menos 3 mais 3y. Menos 3z vezes menos 3 mais 9z. E agora, eu vou somar termo a termo e, repare o seguinte, menos 3y com mais 3y, cancela o y. Aí você vai ficar com quem? 2x menos 9x, menos 7x. Z mais 9z, 10z. Então, eu vou ficar com quem? Isolando o x, 7x igual a 10z. Portanto, x é quanto? 10z dividido por 7. Então, achei x em função do z. Agora, vou achar y em função do z. Então, pego qualquer uma das equações. Posso pegar a primeira ou a segunda. Acabei aqui pegando a primeira. Então, 2x menos 3y mais z igual a 0. 2x mais z igual a 3y. 3y igual a 2 vezes. No lugar do x eu coloco quem? 10z sobre 7. Então, 2 vezes 10z sobre 7 mais z. 2 vezes 10, 20z sobre 7. E aqui, para ter os denominadores iguais, eu escrevo z como quem? 7z sobre 7. Aí é boa e velha matemática básica. Aí repito o 7 e vou ficar com quem? 20z mais 7z. 27z. Então, ficou com quem? 3y igual a 27z sobre 7. Olha só, 3 com 27, posso simplificar dividindo ambos por 3. Fica 3 dividido por 3, 1. 27 dividido por 3, 9. Então, eu fico com quem? Y igual a 9z sobre 7. Aí aqui, reparem bem. Então, a solução vai ser quem? 10z sobre 7, 9z sobre 7 e z. Para todo z real. Ou a solução vai ser quem? 10 alfa sobre 7, 9 alfa sobre 7 e alfa.
para todo alfa pertencente aos reais. E por fim, vamos para a discussão de sistemas lineares. Discutir um sistema é estabelecer condições para classificá-lo. A partir da regra de Cramer, podemos estabelecer as seguintes condições. Se o D for diferente de zero, o sistema será possível e determinado. E se o D for igual a zero, o sistema será possível e indeterminado ou impossível. É importante lembrar o seguinte, eu só vou poder aplicar a regra de Cramer para discutir sistema quando a matriz dos coeficientes for quadrada. Quando ela não for quadrada, eu vou ter que aplicar outros métodos. São métodos que nós não costumamos abordar, certo? Mas num outro momento posso até estar abordando esses métodos. E aí, para classificar se um sistema é SPI ou SI, basta resolver o sistema. Então vamos a um primeiro exemplo de discussão. Então, discutir o sistema linear AX mais 2y igual a mais 1, 3x mais 6y igual a 2a, em função do parâmetro A. Lembre que parâmetro é toda o quê? Toda letra diferente da incógnita. Quais são as incógnitas do sistema? X e y. Então vamos lá. Primeiro passo, ó, como eu tenho um sistema de duas equações, duas incógnitas, a matriz, o D, vai ser uma matriz de segunda ordem. E calcular o determinante é muito simples. Basta multiplicar a diagonal principal menos a secundária. A vezes 6, 6A, 2 vezes 3, menos 6. E aqui, ó, você vai ter que resolver essa equação. 6A menos 6 igual a 0, então o A é igual a 1. Então significa o seguinte, quando A é diferente de 1, significa que o sistema é possível e determinado. Agora, nós temos que analisar o que acontece quando A é igual a 1. Então, no lugar do A, eu coloco quem? 1. Aí o sistema fica como? X mais 2y igual a 2. 1 mais 1, 2. 3x mais 6y igual a 2. 2 vezes 1, 2. Aí, ó, reparem o seguinte. Como é um sistema de duas equações, duas incógnitas, o método da adição. Multiplico a primeira equação por menos 3. Aí vai ficar como? Menos 3x menos 6y igual a menos 6. 3x mais 6y igual a 2. Somando termo a termo, o que nós vamos ter? Menos 3x mais 3x, 0. Menos 6y mais 6y, 0. Menos 6 mais 2, menos 4. Opa! 0x mais 0y igual a menos 4. Isso quer dizer que o sistema é impossível. Portanto, a discussão fica como? Se o A for diferente de 1, o sistema é possível e determinado. E se o A for igual a 1, o sistema é impossível. E aqui eu dou um destaque porque todo exercício de discussão, se a questão for aberta, você tem que dar a resposta neste formato. No exemplo 2, vamos fazer um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Discutir o sistema linear x mais y mais mz igual a 1, 2x mais my mais 4z igual a m, 4x mais 3y mais 6z igual a 2m, em função do parâmetro m. Então eu vou repetir o processo. Se eu observar, eu tenho aqui 3 equações, 3 incógnitas. Com certeza, o D vai existir o determinante D, porque a matriz dos coeficientes é quadrada. Vamos lá?
temos 1 e m, 2m e 4, 3, 4, 3 e 6. Então vamos lá, calculando determinante pela regra de Sarri, ó, vamos lá. Vou fazer pelo aquele mesmo processo prático, ó. Então vamos lá, 1 vezes m vezes 6, 6m. 1 vezes 4 vezes 4, mais 16. m vezes 2 vezes 3, 6m. Secundária, trocando o sinal. m vezes m, m quadrado. Vezes 4, 4m quadrado. Secundária troca sinal, menos 4m quadrado. 2 vezes 1 vezes 6, 12, vem para cá, menos 12. 1 vezes 3 vezes 4, também é 12, vem para cá, menos 12. Juntando os termos semelhantes, ó, d vai ficar quem? Menos 4m quadrado, 6m mais 6m, 12m. E agora os coeficientes numéricos. 16 menos 12, 4 menos 12 menos 8. Reparem que aqui o D resultou em uma equação do segundo grau. Então, vou fazer o quê? Vou dividir por menos 4 para reduzir os coeficientes. Vou ficar com quem? M quadrado menos 3m mais 2 igual a 0. Aqui eu vou omitir, não vou detalhar a solução da equação do segundo grau. Isso aí é matemática de nono ano, a boa e velha matemática básica. Então, resolvendo a equação, você vai chegar em quem? M igual a 1 e M igual a 2. Então, lembrando, os valores diferentes das raízes são aqueles que tornam o sistema possível e determinado. Agora, substituindo cada um dos parâmetros do sistema, nós vamos obter o seguinte. Para M igual a 1, temos o sistema x mais y mais z, lembra que aqui tinha um m, então fica 1z, que é z, igual a 1. 2x mais m mais 1, lembra que aqui também tinha outro m, mais 4z igual a 1, que aqui também tinha um m, e aqui 4x mais 3y mais 6z igual a 2, uma vez que aqui tinha 2m. E aí, escalonando o sistema, vamos ter o quê? Colocando aqui, ó, matriz dos coeficientes, matriz dos termos independentes, eu já coloco a matriz aumentada direto. Porque aqui, vamos supor que você já tenha uma certa familiaridade com o escalonamento. Então, ó, vamos lá, marco aqui a escadinha para indicar quais os termos que eu vou ter que zerar. Então, vou ter que zerar quem? O 2 e o 4. Então, significa que eu tenho que multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar na segunda. E multiplicar a primeira linha por menos 4 e somar na terceira. Aí vamos fazer o cálculo aqui, ó. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2, 0. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 mais 4, 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 mais 0. Menos 4 mais 4, 0. Menos 4 mais 3, 1. Menos 4 mais 6, 2. Menos 4 mais 2, menos 2. É aqui, ó. Zerei os termos. Agora venho para a segunda linha, menos 1 e menos 1. Então é só multiplicar por menos 1, que significa o quê? Trocar o sinal. Então troca o sinal e soma, ó. 1 com menos 1, 0. Menos 2 com 2, 0. 1 com menos 2, menos 1. Reparem que a última linha ficou quem? 0, 0, 0 e menos 1. Ou seja, o sistema é impossível. Mesma coisa fazemos para m igual a 2. Então vamos ficar com quem? X mais y mais 2z igual a 1. X mais 2y mais 4z igual a 2. Reparem que aqui eu tinha my e aqui eu tinha m. E aqui em cima eu também tinha m no coeficiente do z na primeira equação. E por fim, 4x mais 3y mais 6z igual a 4. Porque aqui eu tinha 2m. 2 vezes 2, 4.
Novamente escalonando, vamos multiplicar por menos 2 a primeira e somar na segunda, multiplicar por menos 4 a primeira linha e somar na terceira. Aí eu vou ficar com quem, ó? Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 2, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4, 0. Menos 2 mais 2, 0. 1 vezes menos 4, menos 4. Mais 4, 0. Menos 4 mais 3, menos 1. Menos 8 mais 6, menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Reparem o seguinte, eu fiquei com a segunda linha de zeros. Como o objetivo aqui não é resolver o sistema, e sim classificá-lo, eu percebo que para m igual a 2 eu vou ter a coluna de zeros, o que já me garante que o sistema é o quê? Possível e indeterminado. E em resumo, temos o seguinte: m diferente de 1 e m diferente de 2, sistema possível e determinado. M igual a 1, sistema impossível, e m igual a 2, sistema possível e indeterminado. Então, terceiro, discutir x mais y mais αz igual a 1, x mais 2y mais z igual a 2, 2x mais 5y menos 3z igual a beta. Segundo valores dos parâmetros alfa e beta. Então agora vamos resolver um exercício com dois parâmetros. O procedimento é o mesmo. Então, temos que D é quem? Ó? 1, 1 e 2, 1, 2 e 5, alfa, menos alfa, 1 e menos 3. Beleza? Então, vou ficar com quem? Vamos fazer o cálculo do determinante. 1 vezes 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Alfa vezes 1 vezes 5, 5 alfa. Secundária. Alfa vezes 2 vezes 2, 4 alfa, fica menos 4 alfa. 1 vezes 1 vezes menos 3 fica mais 3. 1 vezes 1 vezes 5 fica 5. Vem para cá, menos 5. Fazendo os cálculos, eu vou ficar com quem? 5 alfa menos 4 alfa vai dar alfa. E fazendo a conta aqui, ó, menos 6 mais 2 mais 3 menos 5, vai ficar com menos 6. Então, portanto, o D será alfa menos 6. A solução dessa equação é alfa igual a 6. Reparem o seguinte, como o D tem apenas o parâmetro alfa, para alfa diferente de 6, você já sabe que ele vai ser o quê? Possível e determinado. Agora vamos ver o que acontece com o alfa. Então, para alfa igual a 6, o sistema fica x mais y mais 6z igual a 1, x mais 2y mais z igual a 2, 2x mais 5y menos 3z igual a beta. Então, reparem o seguinte, escalonando, ó, o sistema fica aqui em 1, 1, 6 e 1, 1, 2, 1 e 2, 2, 5 menos 3 e beta. Você vai ter aqui o parâmetro beta dentro do escalonamento. Vai ter que trabalhar, lembrando que o quê? Trabalhando com número e letra, atenção aqui para somas algébricas durante o processo. Então vamos lá, faço o escalonamento, ó. Vamos ver aqui o 1 e o 2. Então multiplico por menos 1 a primeira e somo na segunda, e multiplico por menos 2 a primeira e somo a terceira linha. E eu vou ficar com quem? Ó? Se eu multiplicar por menos 1, é só trocar o sinal. Ó. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 2, 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Menos 1 mais 2, 1. Multiplicando por menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 5, 3. 6 vezes menos 2, menos 12. Menos 3, menos 15. 1 vezes menos 2, menos 2.
menos 2 mais beta é beta menos 2. E agora aqui, ó, vou repetir o processo para zerar o 3. Ó. Então, vou descer para a segunda linha, multiplico a segunda linha por menos 3 e somo na terceira. Ó, vai ficar como? 1 vezes menos 3, mais 3, 0. Menos 5 vezes menos 3, 15. Com menos 15, 0. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais beta menos 2, ó, o menos 3 vai somar com o menos 2. Menos 3 menos 2 é menos 5. Então, reparem o seguinte, nosso sistema ficou como? 1, 1, 6 e 1, 0, 1, menos 5 e 1, 0, 0, 0, B menos 5. Observe a última linha. 0, 0, 0, beta menos 5. Então vai acontecer o seguinte. Se o beta for igual a 5, 5 menos 5, 0. Teremos uma fila de zeros e o sistema será o quê? Possível e indeterminado. Agora, se o beta for diferente de 5, nós teremos o quê? Um resultado diferente de 0, tornando o sistema o quê? Impossível. Então vamos lá, resumindo as condições. Alfa diferente de 6, sistema possível e determinado. Alfa igual a 6 e beta igual a 5, sistema possível e indeterminado. Alfa igual a 6 e beta diferente de 5, sistema impossível. Tá aí. Com isso nós fechamos o assunto. Acompanhem mais vídeos no canal, sigam o canal, fiquem atentos às novidades e deixem críticas e sugestões nos comentários a respeito de qual conteúdo vocês querem que seja abordado. É isso aí.